Então, o tema da nossa conversa de hoje é os 5 passos que pode melhorar a sua leitura musical. Sim, existem diversos passos, mas eu acredito que existem 5 passos essenciais que realmente ajudam você a se desenvolver na leitura musical. E é isso que a gente vai conversar hoje, é isso que eu vou falar e demonstrar para vocês hoje sobre quais são estes 5 passos. Tá legal? Esse assunto é um assunto sempre muito recorrente, porque há um grande gap, um grande vazio no que diz respeito a metodologias ou métodos que ajudem no desenvolvimento da leitura de partitura. É sempre uma situação difícil, porque você tem muitos métodos, práticas, muitos livros que reúnem diversos exercícios, mas são todos assim, sem uma organização. Você não sabe exatamente como é que você junta 3 métodos diferentes para que eles tenham uma cronologia, tenham um fluxo no estudo, ou seja, que tem uma metodologia, um passo a passo, em que você entende que esse método vai ajudar você a desenvolver isso, o segundo método desenvolve aquilo, e assim você vai desenvolvendo. Isso não tem claro, isso não é claro. E é aí que todo mundo se perde. Você tem um livro que te ensina uma determinada coisa, mas ela não te explica também os porquês de várias outras, e você não entende nem por que você pratica certos exercícios, e ali você fica patinando. Tá legal? Então, os 5 passos que vão ajudar você a melhorar no desenvolvimento da leitura e da sua leitura musical são os seguintes. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para poder falar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo está relacionado com quebrar o estudo em etapas. Bom, isso é muitíssimo importante. Por quê? O estudo da leitura é exatamente como se fosse o estudo de uma escrita de texto, uma escrita como quem está aprendendo está sendo alfabetizado, vai aprender a ler e escrever. Você não aprende a ler e escrever imediatamente do jeito que é, do tipo, igual o meu filho. Meu filho sabe falar as palavras, e se eu explicar para ele que a palavra A, que o som A está representado pela letra A, e o som U está representado pela letra U, eu não posso assumir que imediatamente eu falo para ele A mais o U, leia. AU, AU, AU. E ainda tem que ter a interpretação como se eu quisesse dizer que era um som, uma onomatopeia de um cachorro latindo. AU. E aí, ainda que eu faça outras combinações dessas duas letras, eu não consigo fazer o meu filho entender que a junção dessas letras significa sonoridades que vão representar e significar alguma coisa. Mas é exatamente isso que acontece no estudo da leitura. Normalmente, as pessoas já têm que começar a ler a partitura entendendo todas as etapas juntas. É por isso que a gente deve, num primeiro momento, quebrar o estudo em etapas. Tá legal? Então, esse é o primeiro passo. Se você está estudando partitura, provavelmente, eu posso garantir que você não deve ter problemas com as alturas. Se você tiver problema com as alturas dentro do pentagrama e localizar a nota dentro do pentagrama, esse é um estudo que você deve resolver separadamente. Mas esse estudo não tem muita dificuldade ou não tem muito segredo. Você tem que olhar e acostumar com essas notas dentro do pentagrama. Tá legal? Agora, eu, de alguma maneira, começo a quebrar em etapas. O segundo passo é a percepção do pulso, que, de alguma maneira, eu já estou quebrando em etapas. A percepção do pulso é a base de tudo. Em todas as lives, eu tenho repetido isso constantemente. A percepção do pulso é a base de tudo. Se você não ouve o pulso, não adianta você saber como soa uma figura rítmica, as alturas, nada, porque se isso não encaixar dentro de um pulso, você vai fazer completamente errado, porque nota certa em tempo errado é nota errada. Gravem isso. Nota certa em tempo errado é nota errada. Eu vou escrever aqui para você. Nota certa em tempo errado é nota
errada. Então, guardem isso. Marcelo Coelho. Eu proferi essa frase e eu repito isso quase como um mantra, para que as pessoas entendam que a coisa mais importante de se perceber o pulso é te manter no flow da leitura. O que quer dizer? Quando você começa a ler uma partitura, e esse é o pulso, o tempo que está regendo a partitura, você não deve perder isto aqui. Você pode até errar, você pode até não executar algumas notas, mas você não deve perder o flow de onde é que está a partitura naquele momento. Por quê? Porque se você acostumar parar todo o tempo para acertar aquilo que você acabou de errar, você está treinando o erro. Porque o fato de você parar para resolver, você acostuma a parar para resolver. Você está falando assim, ó, para e resolve, para e resolve, para e resolve. Essa repetição vai fazer com que você se condicione ao errado. Então, o que eu estou dizendo para você é, não pare nunca, mesmo que você toque errado, no primeiro momento. Não pare de ler, mesmo que você toque errado. Por quê? Porque você está condicionando a leitura à percepção do pulso, do flow dessa música. E com o tempo, você vai ajustando para que você também não erre o que está escrito. Mas a coisa mais importante, nunca perca o flow. Porque não adianta, nota certa em tempo errado é nota errada. Se você se preocupar em acertar, colocar a notinha certinha, mas ela vier no tempo errado porque você perdeu o flow, você está tocando a nota errada. É melhor você tocar uma nota errada no tempo certo. É melhor, não estou dizendo que é o correto, nem é o objetivo. Mas é melhor tocar uma nota errada no tempo certo do que uma nota certa em tempo errado. Para isso, você tem que ter a percepção do pulso, para que você não perca o flow na sua leitura. A sua leitura tem que ser contínua. Tá claro? Então, se você não tem isso, e se você tem aquele mau hábito de toda vez que você erra, volta para o início. Toda vez que você erra, você volta para o início. Você está estudando o erro. Você está estudando o erro. Você está fazendo o erro ficar cada vez mais forte. Tá ok? Então, essa é uma premissa, um paradigma que precisa ser quebrado imediatamente. É aí quando você passa pela experiência de ficar atento ao flow da música, a percepção do pulso, você vai acompanhando, de repente você não consegue ler aquela figura rítmica, deixa para lá, passa, mas você segue acompanhando, você começa a ter o hábito de olhar a partitura com calma, você começa a ter o hábito de chegar até o final da partitura, você começa a ter o hábito de fazer o olho olhar um pouco para frente, que é um dos passos que eu vou falar daqui a pouco. E quando você começa a ter isso, é questão de tempo para que você consiga colocar essas figuras rítmicas, para que elas se tornem mais comuns e conhecidas para você, para que numa próxima leitura ela não seja uma novidade, e aí quando é novidade você erra. Exatamente como você vai ler um texto. Você pega um texto para ler, e aí se você está lendo e todas aquelas palavras são conhecidas, você não vai ter problema. Você sempre vai ler sem parar. Se aparecer uma palavra estranha que você não conhece, é como se fosse ler uma bula de remédio, você vai gaguejar, você vai tropeçar. E aí, como é que você faz para que a sua leitura não pare de jeito nenhum? Essa palavra você pula, mas o seu olho tem que continuar seguindo. Então, palavras que você não conhece, certamente você vai errar. Figuras rítmicas que você ainda não tem familiaridade, certamente você não vai conseguir executar naquele momento. Então, olha, obrigado pela participação de vocês. Se você gostou, achou que esse conteúdo tem valor para você, compartilhe, que mais pessoas podem aproveitar. Tá legal? Então, mais uma vez, obrigado e a gente segue a próxima.